Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, iniciando a nossa segunda-feira com a nossa live, que a gente já está cada dia mais entusiasmada, cada dia com mais vontade de fazê-lo. E hoje a gente vai conversar um assunto um pouquinho delicado, né? A Elaine vai entrar. Sobre o câncer do intestino, né? Vamos aguardar a Elaine. Bom dia, Dani. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Você como passou essa semana? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo ótimo, tudo bem, né? Eu digo cada dia melhor. Agora a tendência é só melhorar. Como Com pode certeza. melhorar? Ainda mais, né? Bom dia a todos, sejam Ainda todos mais. bem-vindos. Bom dia. Hoje, então, que a gente vai conversar nesse assunto, né? Tão delicado, né? Câncer do intestino, né? As razões, o que acontece, né? Com o nosso corpo, por quê, né? E hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre isso. Então, meu nome é Daniela Bonaccina, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou terapeuta sistêmica, sou consteladora familiar, organizacional, né? Trabalho com isso há algum tempo já, né? E cada dia mais dentro desse assunto. E eu vejo que tá latente isso, né? Cada dia a gente ama mais fazer isso conforme a gente vai entrando, né, Elaine? Eu atendo online, atendo presencial também. Muitas pessoas têm dúvidas se é possível atender online ou não é. É possível, sim. A gente consegue ter percepções, muitas vezes até mais, né, Elaine, do que no Muito presencial. mais, eu tenho percebido muito mais. Pelo menos o feedback vem mais do online do que do É, presencial. eu sinto muito mais online também, né? Tenho muito mais percepções online do que presencial. Então, a gente está disponível para atender a todo o Brasil, tá? O agendamento está no link da bio. Quem tiver alguma dúvida, também algum questionamento, estou aberta. Pode me chamar pelo link, pelo Instagram também, estou à disposição, tá? A conexão hoje eu acho que está um pouquinho ruim, eu não sei se é minha ou não. Como é que está a tua conexão aí, Elaine? Pois é, eu sinto a tua travando um pouco. Eu vou desligar meu Wi-Fi, ficar no dado, É, mas é a Terra também, tá? É a frente que está envolvendo a tudo. Não é só nós, é a todos. Eu sou é, Elaine de Moraes, terapeuta, consteladora, hipnoterapeuta, reikiana, aplico barra de artes, também sou praticante, faço mesa radiônica, mesa multidimensional. Então tem dá para atender a todos e a tudo, tudo mesmo. Trabalho com apometria também. Então, assim, aqueles que se interessarem, se tiverem interesse, só mandar um direct ou na bio também tem o link que joga lá para o meu WhatsApp. então tá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o câncer do intestino, o que acontece, né? E o que acontece, né? Todas as doenças geradas, né, que a gente tem no nosso corpo, na realidade, são cocriadas por nós, né? O nosso corpo que nos traz essas doenças, né? E por que ele traz essas doenças, né? Porque devido aos nossos sentimentos, a gente vai tendo as nossas experiências de vida, né? Ou seja, isso já começa desde lá de quando a gente está no nosso ventre, no ventre da mãe, né? Então, a gente vai tendo essas experiências, essas situações, e devido a isso a gente vai criando sentimentos, né? E como raiva, ódio, mágoa, rancor, né?
Sempre aí vai, né? Uma carga de sentimentos, situações, culpa, medo, né? Ressentimento, né? Ressentimento. Assim, porque assim, hoje eu fiquei ressentida, mas passou. Mas amanhã eu volto a pensar naquilo que passou. Daí é aí que eu vou trazer a doença para mim. Porque assim, eu ficar ressentida é normal. Agora, eu carregar comigo o ressentimento, isso não é normal, né? Isso não é normal. E o que que a gente vai, né? Porque daí vira uma bola de neve, né? Então, se a gente tem um ressentimento muito forte dentro de nós, que situações a gente vai atrair para nossa vida, né? Situações que a gente fica ressentido, né? Então, o outro me falou alguma coisa lá, e isso ocorre com muita frequência, né? Por quê, né? Porque, na verdade, são situações que a gente cria, né? Nosso inconsciente, nosso subconsciente. E além de tudo isso, ainda tem toda a carga energética de todos os nossos antepassados, né, Elaine? Sim, Então, algo que não foi digerido por eles lá. Algo que, olha, hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui conversando entre mulheres, homens, né? uhum, Mas antigamente elas não tinham. Os nossos ancestrais não tinham essa liberdade que nós temos hoje. E ó, a garganta já enrosca, é como não dê voz, né? E eu preciso dar voz a elas, porque se eu libero a mim, eu libero elas também, né? Não quero passar por cima delas, porque quando vem um movimento, ó, da fala, conforme vai falando, ela libera novamente. Quando eu honro a tudo que elas passaram, eu só quero pedir permissão para seguir diferente, fazer diferente. Uma constelação nos leva a isso, a olhar todo o sistema e ressignificar. Porque muitos estão presos lá ainda. Tem ancestral nosso que não está liberto. isso é de forma inconsciente, né? Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente deseja se curar, a gente deseja melhorar, né? Porque ninguém, né, vai querer estar doente, né? A gente sempre fala, né? Eu quero me curar disso e tal. Mas aí o que que acontece? A gente só fala, tá? Mas lá no nosso inconsciente ele não quer mudar, porque é confortável, né? Porque muitas vezes aí vem outras questões também, né? Muitas vezes é o sentimento de vítima também. Vem a questão por lealdade sistêmica. Então, se alguém sofreu lá no passado e a gente está repetindo isso agora, não, eu não tenho o direito, né? Como se não tivesse o direito de ser saudável agora, né? Desde um Então, segredo, uma mágoa que ficou armazenado, guardado, isso também uhum, vem a gerar todas essas emoções, sentimento e doença. Né? exato. De repente, uma mágoa de um relacionamento lá atrás, né? Porque antigamente as pessoas não tinham o direito de escolherem os seus parceiros, parceiras, né? Eram casamentos arranjados, obrigados, né? Então, hoje a gente tem toda essa liberdade. Então, bom dia, tudo bem para todos? Bom dia, Bom Marilene. dia, Marli, bom dia a todos. E então, se existe todo esse ressentimento, essa mágoa lá atrás, pode ser que você esteja, né, com esse sentimento hoje, com essa situação, devido a algo que aconteceu, sei lá, pode ter sido há 5, 6, 7, 8 gerações atrás, né? Então, tudo isso vai acabando ocasionando, né, situações no teu corpo, né? E o nosso corpo, o que que ele deseja? Ele só deseja mostrar que existe algo errado, né? E tudo isso a gente consegue olhar, ver numa constelação, ressignificar, né? Não significa que não seja necessária ajuda médica, né? Porque o que que acontece? A partir do momento que tu vai para o movimento de constelação, tu consegue mudar tua consciência, tu consegue, né, fazer novas escolhas. Então, daqui a pouco tu vai conseguir escolher o médico certo. Tu vai dizer, não, esse médico é o médico, né, que agora a gente vai me trazer, né, o medicamento que eu preciso. Então, a partir do momento que tu vai para a constelação, tu olha, tu corrige,
tu consegue corrigir tudo isso dentro do teu corpo. O que a constelação quer mostrar é a ressignificação, porque se eu tenho dificuldade em me desapegar de algo ou de alguém, de algo que já acabou, né? Fico preso lá numa situação, ou tenho medo de soltar, porque tenho medo de soltar o quê? O intestino retém, ele vai retendo o quê? Tudo que é negativo. Vai retendo. Dificuldade de assimilar as situações, né? E por que eu tenho dificuldade de assimilar? Porque eu estou presa lá no passado, eu só estou vivendo a dor, eu não estou vivendo uma solução. A partir do momento que eu olho para a solução, provavelmente o meu corpo também vai ressignificar, dizer assim, eu não preciso mais carregar isso. A partir do momento que eu olho, eu ressignifico, preciso ter acompanhamento, com certeza, hein? Deixa choque, né? Isso é divino. Então, nós precisamos acompanhar. Eu notei, assim, dentro dos estudos, que o intestino delgado está ligado com o pensar. Então, eu fico aqui, criando caraminholas, eu crio a doença, né? Então, por isso que ele está ligado ao pensar. É uma tarefa da mente. Ele está interligado. Então, todos os nossos órgãos, de alguma maneira, estão interligados. E o intestino grosso é o sentir. Um é pensar e outro é sentir. Então, quando eu uno os dois, eu vou desenvolver algo, né? Isso, então, sei lá, daqui a pouco houve uma separação, né? Me veio agora, né? Me veio... Então, houve uma separação, isso pode ter ocorrido nessa vida ou vidas passadas, né? Então, houve uma separação, por exemplo, né? E uma das pessoas, tipo, não queria se separar, né? E isso vai gerando aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela dor, porque a gente, né, fica todo aquele apego, né? Tu quer segurar a pessoa, né? Tu não quer terminar, né? E isso vai te gerando pensamentos, né? Apego, porque tu continua, né, conscientemente, houve a separação, né? Daqui a pouco não tem mais o relacionamento, enfim, foi cada um para um lado. Mas a mágoa, o ressentimento, a dor, o apego, né? De dizer, não, aquela pessoa pertence a mim, né? Não podia ter terminado. Então, tu fica com tudo isso no teu inconsciente, né? E tu vai levando pro teu corpo, né? Tu não digere aquela situação, tu continua no pensamento, né? Muitas vezes até inconscientemente, porque muitas vezes conscientemente a gente traz uma coisa, mas lá no nosso inconsciente a gente traz outra coisa, né? Outra situação. Então, quando a gente fica nesse rancor, nessa raiva, né? Nesse apego, porque muitas vezes conscientemente a gente já liberou a pessoa, né? Mas inconscientemente não, né? Lá no nosso inconsciente a gente tem, não, aquela pessoa pertence a nós pro resto da vida, né? Então, tudo isso vai gerando, né, problemas de intestino. Começa o intestino preso, né? E por aí vai. Isso está muito ligado com o julgamento também, né, Dani? A crítica excessiva, precipitação de algo. Eu sofro antecipadamente. Isso tudo é mental. Está ali tudo na mente, né, no pensamento. As coisas nem aconteceram, mas você cria um monte de coisas, um monte de situações. Por isso que no diagnóstico ali, como é importante o papel do médico. Que tem médicos que conforme ele vai falar, ele vai te derrubar. E isso eu acompanhei muito, né? De ir no médico, a primeiro momento ele vai dizer que está com câncer. E se eu não tinha, depende do que eu estou sentindo, as emoções, eu posso desencadear, né? Porque mesmo eu estou doente, eu vou morrer. Primeira situação, né? Quando tem um diagnóstico do câncer, eu vou morrer. As pessoas têm medo de morrer. E o que eu devo fazer? Eu devo mudar meu padrão de pensamento, porque eu já estou no negativismo, né? Eu preciso me elevar sempre. Parar de julgar, parar de fofocar, parar de falar da vida alheia. Eu preciso
eu vou ressignificar tudo isso? Como que eu vou ressignificar? Fazendo no não. A constelação vai te ajudar? Nossa, muito. Mas é você. Não é nem eu, nem a Dani. É você que, a partir do momento que eu olhar para tal situação, vai ser, nossa, agora sim. Agora eu tenho clareza. Porque a constelação é isso, é te trazer clareza para certas situações. Clareza, consciência, né? E se for algum ciclo de repetição, de passado e tal, que também isso também aparece, né, nos atendimentos, que, né? E cada atendimento é único, né? Tipo, a gente está trazendo apenas exemplos aqui para vocês, né? Porque cada atendimento é um atendimento, né? Tipo, nunca é igual, né? Cada sistema familiar tem o seu sistema, cada sistema tem as suas situações, né? Os seus desafios. Então, cada sistema é único, né? E a partir do momento que a gente olha isso, Elaine, tá me ouvindo ainda? Sim, estou ouvindo. Tá, na internet aqui eu acho que continua ruim ainda, mas tudo bem, né? Vamos lá. Não, estou pegando bem de boa. Tá vindo o som bem certinho. Não tá travando nem nada. Aí, eu aqui pra mim tudo tá travando, mas tá tudo certo. Pode ser que a minha esteja ruim, então. Mas vamos lá, porque a gente sabe que tem algo, né? Sim. Algo que esteja acontecendo, né? Outra coisa que acontece muito, né? É que se alguém lá no passado esteve doente, né? Por alguma situação, alguma expiação, né? Muitas vezes a gente repete também por lealdade sistêmica, né? E então, como se dissesse, se você teve, eu também tenho que ter. E isso muitas vezes eu vejo até nas gerações atuais, né? Se o pai tem, né? Vi outro dia uma situação, o pai tinha, até foi ao contrário, né? Primeiro o filho teve, e aí depois o pai teve também, né? Então, um acaba, né? Como se fosse, né? Dizendo para o outro, se você tem, eu preciso sofrer no teu lugar. Só que ninguém, né, consegue fazer essa substituição, né? Porque a gente não tem esse poder, né, de tirar a dor do outro, né, de sofrer pelo outro. Isso tudo é consciente, mas a gente acaba sofrendo como se a gente fosse salvar outra pessoa. E a gente não salva ninguém, né? A gente pode corrigir isso sistemicamente, a gente pode ter uma nova consciência, a gente consegue se curar, porque o nosso corpo é 100% curável. A partir do momento que a gente olha para isso, a gente corrige isso, a gente traz uma nova consciência, né? Então, se eu tô com mágoa, com dor, né, de alguém, né, alguém me gerou dor, sofrimento, tô com mágoa, com raiva, a gente consegue ressignificar tudo isso, né, num atendimento e trazer esse novo sentimento, né, dar espaço para uma nova consciência, dar espaço, né, para uma relação saudável, né. E muitas vezes é perceptível isso até nos relacionamentos, né? Manter essa raiva, essa mágoa, né? No relacionamento. Porque as pessoas muitas vezes, né, têm o desconforto, têm o relacionamento que não é saudável, mas permanecem, continuam, né? Cada um dentro das suas razões, seus motivos. E isso também vai fazendo com que o nosso corpo adoeça, né? Porque a gente não tá 100% ali leal a nós. Imaginando que nós somos um computador, que hoje não tem como não falar computador, porque é uma ferramenta, né, dessa era, ou do celular mesmo, né? Sim. O câncer é como se fosse um vírus que invade o computador e quer destruir. Ele tenta destruir a nossa programação interior de equilíbrio e se exprime através das zonas que ele atinge, né? Onde ele for atingir, então, assim, eu tenho no intestino delgado. O que eu fico pensando diariamente, né? Se eu tenho no intestino grosso, o que eu fico sentindo? Os sentimentos que eu fico guardando
Em relação às pessoas, ele está ligado ao espiritual, né? E o científico está ligado ao coração, porque as emoções estão conectadas ao nosso coração. E as perguntas que se deve fazer é: o que deixei de alcançar? Por que estou me punindo? Do que estou me reprovando tão profundamente? Tudo é eu. Às vezes, as pessoas usam o outro, né? Porque o outro fez isso, o outro me fez adoecer. É uma autopunição. O inconsciente está gritando essas questões que eu trouxe, né? A partir do momento que eu olho, porque eu deixei de alcançar essa autopunição, o que deixei de fazer, porque eu estou me reprovando. Quando eu sinto tanta culpa, não é o outro. Sou eu, tudo sou eu. Sempre será eu, né? Ela vem causada pelo ressentimento. Quando sufocamos nossas emoções, elas vão caminhar para algum lugar do corpo. E há casos que daí começa a metástase, né? E começa a atingir tudo. Então é importante olhar, é importante o diagnóstico precoce. Tá? Tem algo diferente, algo que está acontecendo no seu corpo e você não consegue identificar, né? Você tem um padrão, por exemplo, de não comer, né? E a partir do momento, de repente, travou tudo, começa a sentir dores, né? Porque não é só o câncer, há outros sintomas que estão todos interligados, né? Tem verticulite, tem outros sintomas. Tem Por outros. isso, né? É importante você olhar. Eu me vejo muito agora o câncer de garganta, né? Não sei por que razão, né? Também, né? Porque o que acontece? Talvez tenha alguém assistindo, né, que precise disso. Não sei, né? Se tem algum sentido, faz algum sentido. E muitas vezes aconteceram situações, né, em gerações passadas, e, sei lá, alguma situação daqui a pouco de alguém que foi excluído do sistema, né? Aconteceu algo muito grave ali, né? E aconteceu algo que hoje não é falado, não é comentado, né? Essa pessoa foi excluída do sistema. Então, isso tudo também muitas vezes pode estar ocorrendo, né? Por quê? Porque toda aquela mágoa daquela pessoa que foi excluída, aquele ressentimento, né? Daqui a pouco sentimento de culpa, né? Vários desses sentimentos pode ser que alguém esteja representando isso referente a essa pessoa lá do passado, que cometeu algo muito errado, né? Inconscientemente, né? Talvez. E muitas vezes alguém agora possa estar representando o sentimento daquela pessoa lá do passado, né? Isso pode ter sido há várias gerações atrás, pode ser, né? Então, também ocorre isso, né? Eu digo sempre, né, que depois que... Eu sempre digo, né, que todo mundo deveria de constelar sempre, porque assim... Eu já estou há vários anos nisso e a gente constela toda semana, porque a gente se autoconstela também, né, Elaine? Sim. Então, toda semana a gente tem algo para ver, para olhar, né? A gente está falando aqui do câncer do intestino, mas eu digo que tudo tu pode constelar, tudo que te gera desconforto, dor, né? Não só essa doença em si, mas todas as outras. E a partir do momento... Desde unha, né, de unha encravada à queda do cabelo, né? Então, assim, pega tudo. E daí fora sentimentos, emoções, né? Então, pode constelar tudo. Relacionamento. Tudo, tudo. Tu sabe que eu tenho um casal de amigos, né? Que eles... a minha amiga até comentou assim, né? Que um dia eles estavam em casa, antes de eu gravar esse vídeo, né? Foi um dia ou dois antes de eu gravar esse vídeo da unha encravada, né? Que eu já constelei a unha encravada.
Aí, então, diz que eles estavam conversando, né? E disseram assim, não, a Daniela conversa, né? Que dá para constelar tudo, né? Daqui uns dias ela vai chegar e vai dizer que dá para constelar unha encravada, né? Daí disse que ele estava lá olhando os vídeos e não sei o quê. Daqui a pouco ele... Não, não acredito que ela publicou sobre isso. Né? A gente dá risada e tal. Enfim, sim, eu já constelei a unha encravada, porque eu tinha a unha encravada há muitos anos, né? Hoje não tenho mais, graças a Deus, né? Depois que eu constelei. E a queda de cabelo também, né? Ah, por que que o meu cabelo não cresce? Por que que o meu cabelo, né, cai muito? Tudo isso existe uma razão por trás, tá, pessoal? Então, sim, né? Dá para constelar isso também, né? Porque a partir do momento que tu constela, tu olha para isso, né? Tu consegue ter uma nova consciência, né? Vai surgir alguém ali que vai cuidar do teu cabelo, vai surgir um médico, alguém que vai te dar o tratamento certo pro teu cabelo, né? Então, tudo isso existe uma razão por trás, né? A gente... tipo, assim, às vezes a gente dá risada, né, Elaine? Porque eu tenho um assunto, né, particular meu que eu já olhei mais de 20 vezes, eu acho. Tanto é que eu já disse, chega, agora vai ter que vir a solução, né? Porque muitas vezes tem tanta coisa para olhar por trás de uma situação, né? Às vezes o cliente acha, ah, eu constelei hoje e amanhã já vai estar tudo solucionado. Não, às vezes não é assim que funciona, né? Porque a constelação, ela fica atuando pelo período de 2 anos, né? Então, existe uma movimentação muito grande de energia, movimenta muitas células do nosso corpo, né? Porque as nossas células, elas se regeneram, né? Então, a partir do momento que tu começa a olhar para isso, tu começa a corrigir tudo isso, né? Tu começa a te trazer consciência, né? As tuas células se renovam, tá? Isso barras traz muito também, né? Então, aplico barras também, né? Até tinha me esquecido de falar lá no começo. Então, a partir do momento que tu começa a fazer, as tuas células vão se renovando, né? E tu consegue ter uma vida mais saudável, né? O teu corpo fica mais saudável, tu consegue fazer novas escolhas, né? E antes, né, que nem você trouxe o câncer de garganta. Não é só para ter garganta, né? Mas ele é a habilidade de nós dizermos não. Você tem habilidade em dizer não? Quando eu não Sim. tenho essa habilidade desenvolvida em mim, eu tenho que agradar todo mundo, eu tenho que fazer tudo por todos, eu vou ter problemas. A partir do Vai ter problema. A partir do momento que eu digo não para alguma situação, meu esposo, assim, nunca disse não. Aí um dia eu falei assim para ele, acho que uma hora ele chega, né? E ele disse não. Ele falou assim, nossa, nunca me senti tão livre após dizer um não. Então, assim, um não é libertador. Uhum. Por vezes Muitas precisamos pessoas... dizer não. Eu até gravei um vídeo outro dia, né, sobre isso, e é muito difícil, porque eu já tive isso, né? Eu tive essa questão de não saber dizer não. E é tão difícil para quem não tem esse hábito, porque gera uma dor, um sofrimento tão grande. Às vezes pode ser algo muito simples, né? A Elaine vai me pedir, ai, vamos fazer uma live amanhã sobre determinado assunto. Mas eu não quero falar sobre aquele assunto. Tipo, mas eu também não consigo dizer não para a Elaine, né? Daí eu vou lá para agradar a Elaine. A Elaine quer gravar, então, ela é minha amiga, né? Eu vou porque ela me pediu. E quantas coisas, né? As pessoas não fazem isso para agradar a outra pessoa, mas em contrapartida tu desagrada a tu. E isso vai te gerando sentimentos, né? Vai te gerando ressentimento, dor, raiva, né? Eu, em vez de ficar feliz porque a Elaine me convidou para fazer uma live, eu vou ficar com raiva dela, né? Não, ela tá me obrigando a fazer algo, mas ela me obrigou? Não, eu que não soube dizer não para ela, né? Então, tudo isso vai gerando ressentimento, dor, raiva no nosso corpo. E a partir daí, a gente vai atraindo situações para isso. A gente vai adoecendo o nosso corpo, né? Então, a parte de dizer não é algo importante, sim, dentro da parte do câncer do intestino. Às vezes, as pessoas devem estar questionando o que que tem a ver uma coisa com a outra, né, Elaine? Que Tudo! a gente começa a falar, a gente vai indo, né?
Então tem Sim. tudo a ver, tem tudo a ver. Às vezes é algo tão simples, mas que para a pessoa que tem a situação é algo muito difícil. Saber dizer não para quem tem essa situação, né? Porque daí já vem outra questão lá da infância, né? Da questão de querer agradar a todos, né? Para ser aceito, né? A gente quer ser aceito, a gente quer que o outro nos aceite. Mas na realidade o outro tem que nos aceitar do jeito que a gente é, né? Sim. Então, então é importante a gente, né? A gente tem muitas regras, muitas hierarquias no ramo empresarial, familiar, né? Mas é importante a gente impor nossas vontades, nossos desejos, né? Porque tudo isso vai gerando ressentimento e mágoa dentro de nós. E para a pessoa, que eu já passei por isso, tá? Eu falo assim, ó, com experiência própria, porque durante muitos anos da minha vida eu não sabia dizer não, tá? Eu queria agradar todo mundo, né? Então, nossa, as primeiras vezes, porque assim, primeiro tu, né, tu diz sim pra pessoa, né? A Elaine então me convidou pra fazer uma live, vou dizer sim pra Elaine. Mas aí começa uma conversa interna dentro de ti que tu fica lá, ah, mas assim, por que eu não disse não? Mas eu não quero fazer, mas tinha outra coisa pra fazer. Blá, 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 blá. Daí a tua mente fica, né? Fica ali, conversa contigo a torta e direito. E tu fica nesse excesso de pensamentos que a Elaine falou lá no começo, né? Então, tu fica com esse excesso de pensamentos na tua cabeça. E isso o corpo tá absorvendo, tá remoendo toda essa raiva, esse ressentimento, essa culpa, né? Porque a gente se culpa. Por que eu não disse não pra Elaine? Que a Elaine me pediu lá no começo, né? E aí fica aquela culpa, daí fica aquela conversa interna ali dentro de ti. E vai indo, vai indo, vai indo. Nosso corpo adoece, o nosso corpo começa a dizer, tu tem que aprender a dizer não. Tu tem que aprender a se impor, tu tem que aprender a fazer aquilo que tu quer, né? E isso, até a gente não olhar para isso, a gente não, né? Porque também dentro da constelação também a gente consegue olhar para isso, né? Fazer, a gente tem exercícios sistêmicos que a gente consegue corrigir, né? Fazer a ressignificação. Até você não olhar para isso, a situação vai acontecendo e vai indo, né? Sabe e há aqueles, né, Dani, que dizem não com muita facilidade para tudo. E às vezes deixam de experimentar cura, é, evolução, crescimento por dizer não, por se acomodar na zona de conforto. Me Isso veio também muito. é me fugiu a palavra, assim, mas é algo que não é produtivo, não é bom. Então, assim, às vezes um desafio é bom, né? Vamos começar a fazer live, Dani? Sim. Ó, por quê? Ontem eu recebi feedback de uma dos nossos amigos, né? Ela falou assim, ai, como você está me ajudando? Eu falei, bom, aí já valeu, né? Porque ela era travada, ela tinha dificuldade em se expressar. E quando eu fico guardando, porque assim, eu tenho um monte de ideia, um monte de sonho e projeto, mas tá tudo aqui instalado, porque eu não tenho o sentimento e a coragem de chegar numa câmera e botar tudo para fora, né? Começar as ideias que ficam ali fervendo O virar algo julgamento produtivo, né? Porque o que os outros vão pensar de mim? A partir do momento que me preocupo com o que vão pensar de mim, eu não faço nada. não Eu faz fico na nada. inércia, né? E o julgamento também vai trazer o quê? Vai trazer a doença. Também traz a doença. Tanto nosso quanto dos outros, né? Sim. E. Ai, quando tu começou a falar, me veio muito uma palavra muito forte, mas agora foi. Eu queria falar ela. Não era para falar. Tudo Tudo bem. bem. Talvez venha depois e você traz algo lá depois. Sim, sim. Então, a parte do julgamento, sim, porque a gente se julga o tempo todo, né? O tempo todo a gente se julga, né? E a gente se critica, a gente se maltrata, né? A gente se automutila, né? O tempo todo. Porque a gente vive, né? Num, num ambiente, né? No mundo, onde a gente aprendeu que a gente tem que ser perfeito, né? Sim.
muitas vezes por crenças, por situações familiares, pela educação, né? Eu falo por mim, né? Não sei se faz sentido para ti, Elaine, mas a gente sempre aprendeu, né, que tinha que ser perfeito, que a gente não pode errar, que tipo, né? Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu fui fazer uma entrevista de emprego, né? E a pessoa, né, o RH me pediu assim, quais são os teus defeitos? E eu pensei, eu defeitos? Eu não tenho nenhum. Imagina que eu vou ter raiva dentro de mim. Imagina que eu vou ter ressentimento, mágoa. Não tenho, né? E, gente, como aquilo foi difícil para mim responder que eu tinha algum defeito, né? Tipo, nossa, foi muito difícil. Eu não tinha defeito, porque eu tinha, né, uma cobrança interna muito grande, que eu tinha que fazer tudo certinho, né? Ai, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquele outro, não posso experimentar isso porque é errado. E não, não é assim. A gente tem o direito de errar, sim. A gente tem o direito, né? Seja lá dentro de uma empresa, dentro do sistema familiar, muitas vezes a gente peca, a gente erra mesmo, né? Porque quando a gente tem muito perfeccionismo dentro de nós, isso gera outros problemas que a gente pode trazer outra live. Sim, né? Mas Assunto que não acaba mais. é assunto que não acaba mais. Então, a partir do momento que, quando, por exemplo, né? Ah, você errou algo ali, né? Você fez algo que errou. Meu Deus do céu, lá vem aquela culpa, aquela mutilação interna, né? Aquele julgamento. E tudo isso vai te gerar doenças no teu corpo. E tudo isso, então, né? Lá vem o assunto que a gente está falando hoje, câncer do intestino, né? Então, é importante, sim, né? A gente fazer correções, olhar, né? Mas também é importante a gente se dar amor, a gente olhar para nós com carinho, com atenção, né? Entender que a gente é humano, né? Que a gente não precisa ser o super-herói todo o tempo, né? A gente não precisa salvar o mundo, a gente não precisa ser, lógico, né? Existe ali, acho que cada um tem os seus valores, né? Acho que é importante, sim, seguir. Mas quando a gente cometeu algum erro, vida que segue, né? E correção para não fazer mais novamente. E sabe que me vem também, né, Dani, as frases positivas que podemos estar usando no nosso dia a dia, né, Dani? Então, tem uma aqui que é assim: abro-me para o amor. Estou disposto a amar e ser amado. Vejo-me próspero. Vejo-me saudável. Vejo realizado. Vivo em paz e em segurança. Uhum. Sei que isto é bom para mim. Então, a partir do momento que eu começo a ressignificar, são frases da Louise Hay, onde ela se curou de um câncer. Ela teve um câncer na vagina, né? E ela se autocurou. Ela não aceitou fazer os tratamentos e houve essa melhora, né? A gente E não só ela, há muitos muitos, relatos, né? muitos relatos hoje, né, Na de Netflix autocura. tem um filme que é O Poder da Mente, né? É Rios, alguma coisa. E ali ele conta que ele ficou, né, numa cadeira de rodas e ele estava com a coluna prejudicada e ele conseguiu refazer a, a sua coluna novamente após as meditações diárias, né? Não foi um passe de mágica, mas o poder que você tem de se autocurar. A gente se autocura, porque assim, se eu fizer, né, uma avaliação, né, eu nunca não fiz isso, né, mas enfim, a gente muda a nossa postura, né? A gente muda tudo, a gente molda o nosso corpo da forma que a gente é no nosso interior, né? Da forma que a gente lida com todas essas situações, é o nosso corpo, não adianta. A gente é o reflexo, né? A parte externa é o reflexo da nossa parte interna. Então, se algo não tá bom internamente, o externo não vai estar também, né? E, e existem, né, vários relatos de autocura, né?
E a gente já tem experiências científicas, né? Também dentro da constelação, dentro do Barros, dentro de todas as terapias, né? Então, o que que é importante, né? É importante sair da zona de julgamento. Porque muitas vezes, né? A gente conscientemente, a gente diz que a gente quer se curar, né? Isso conscientemente. A gente diz que a gente quer se curar. Mas, né, digo lá, ai meu Deus, eu queria ficar curada, né? Mas daqui a pouco a pessoa está assistindo essa live, por exemplo, passou lá por acaso, nem conhece a Daniela, nem a Elaine, né? Passou lá por acaso, e aí, em vez de assistir a live, olhar, né? Porque o assunto daqui a pouco interessa a ela, ela vai começar a julgar, né? Ah, mas isso não funciona. Ah, mas será que isso é verdade? Ah, isso aí é tudo mentira, não sei o quê. Tu entra o quê? Na zona de julgamento, né? Em vez de dizer, não, vou olhar, vou assistir, né? Vou experimentar, vou experienciar algo novo, né? Olhar para isso com amor, né? Sem julgamento, sem crítica. Porque o nosso intuito aqui hoje é contribuir, né, Elaine? Então, eu só tô dando exemplos para vocês, tá, pessoal? Não é tipo que vocês têm que, né, olhar lá a nossa live, concordar com o que a gente fala. Não é isso, tá? Tô dando exemplos. Então, daí tu começa no julgamento, né? Ah, não funciona. Ah, isso, aquilo. Porque é o que? A tua mente te auto-sabotando, né? Tua mente te auto-sabotando, né? Entra na zona de julgamento, né? Porque para mim é mais confortável permanecer aqui na doença, né? A gente não quer se curar nada, né? Embora conscientemente a gente fala. A gente quer se curar, né? Eu quero me curar, eu quero ser saudável. Mas, em contrapartida, fica lá atrás a vozinha. Não, isso aí não é bom para ti. E é assim que as coisas funcionam, né, Laire? Eu falo isso por experiência própria, tá, pessoal? Isso eu tenho conhecimento muito na prática. Na verdade, é o julgamento. Quando você desperta, você não pode mais estar julgando as pessoas, você tem empatia pelo próximo, principalmente, que a partir do momento que eu tenho empatia, eu me coloco na situação do outro. Uhum. E eu me colocando, eu não vou querer que fiquem pensando em mim. Uhum. E outra, se você pensar que somos centelhas divinas, então somos todos irmãos, vindos de um único pai, como que eu vou fazer algo para o meu irmão, sendo que ele é uma parte minha, né? Então, eu preciso ressignificar muita coisa dentro de mim. E não é com um passe de mágica, mas é importante dar o primeiro passo. E um dos primeiros passos é olhar para o seu sistema familiar, né? Uhum. Como é importante. A partir do momento que eu olho para o meu sistema e vou ver da onde vem, né? Vamos colocar lá, né? Lá na guerra, né? Que teve muito, né? Muito prejuízo emocional. Quantas mulheres ficaram pensando que os seus homens não voltariam para casa, que levariam seus filhos, né? Então, olha, quanto sentimento foi armazenado. E daí hoje há uma possessão de certas mães em cima de alguns filhos que não liberam. O que essa mãe vai trazer para si? Doença. E ainda eu vou ser responsável porque eu não estou contribuindo para o crescimento do meu filho. Eu deixo ele sufocado. Eu atraio doença para mim e o filho fica ali sufocado porque eu não deixo ele ir para a vida, né? Uhum. A partir do momento que eu liberar, pode acontecer coisas, nossa, infinitas, né? E há muita dor por trás de tudo que acontece. Muita dor. Mas a partir do momento que eu coloco assim, que as coisas acontecem no momento que é necessário, e eu preciso ver uma solução para esse problema, só que às vezes eu estou tão doente que eu não consigo perceber uma solução. Então eu preciso da ajuda de alguém, de algum profissional, para que eu possa ter uma visão dentro do sistema familiar, dentro da sua rotina no dia a dia, porque por vezes eu estou ali viciosamente criticando, julgando meu esposo, ou os meus filhos, ou os meus pais, né? E se eu me colocar um pouquinho no lugar deles, que é o que a gente faz com a constelação, é se colocar um pouco no lugar do outro, eu vou mudar minha percepção
Então, quando eu for pensar, vem uma vozinha interna que já diz, não julgue, não critique, porque você já passou, você já esteve um pouquinho no lugar dele e sabe como que é difícil para aquela pessoa. E a partir do momento que a gente muda, né, que a gente olha isso sistemicamente, a gente ressignifica, tudo muda ao nosso redor. Porque na realidade não são as outras pessoas que têm que mudar, somos nós que temos que mudar, né? Como a Elaine falou ali, a gente critica o marido, fala isso, aquilo, né? Então, é importante a gente olhar para nós, né, ao invés de ficar criticando o outro. E a partir do momento que a gente muda nós, tudo muda. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Tudo muda ao nosso redor. Tudo muda. E questões de guerra ali, né? Então, houve muitas situações de guerra. Então, quantas traições, né? Quantas mulheres ficaram sem os maridos, quanto julgamento, quanta crítica, quanto sofrimento, quanta né? Ressentimento, mágoa, dor. E tudo isso a gente acaba refletindo na nossa vida hoje, pessoal. Muitas vezes as pessoas acham que não, né? Ah, não, é só dessa vida. Não, a gente acaba, né, trazendo cargas energéticas de todos os nossos antepassados. E tudo isso, né, toda essa dor, esse ressentimento, fica guardado nas nossas células, né? Então, a partir do momento que tu começa a olhar isso, tu começa a ressignificar, tu começa a ter nova consciência, o teu corpo começa a liberar aquela culpa, né? Se houve uma situação de traição lá no passado, por exemplo, né? A gente não precisa nem saber, né? Daqui a pouco foi um fato que não gerou um segredo ali no sistema, né? O fato desse segredo no sistema familiar acaba acarretando na nossa vida hoje. Pode gerar um câncer de intestino por causa disso? Pode, né? Porque houve o fato e essa energia ficou no sistema familiar, ficou na egrégora ali desse sistema. E eu preciso saber lá o que segredo que ocorreu? Não, eu não preciso saber, porque esse segredo pertence ao passado, né? Mas eu preciso corrigir isso nas minhas células. E a partir do momento que eu corrijo isso nas minhas células, eu consigo me libertar, né? Fazer novas escolhas, né? Para dizer para o meu corpo, isso não pertence a mim, né? Ficou lá no passado. Então, a gente consegue corrigir, olhar para tudo isso e ter uma nova vida ali, né? Fazer novas escolhas. Não sei quem está passando por isso, Dani, mas há alguém que, enquanto era amamentada, ouviu do pai e da mãe algo e nesse sentimento, hoje ela está com câncer de intestino, por ter ouvido. Porque ela era nutrida, ela engoliu tudo aquele sentimento, aquelas emoções e ali ficaram armazenados. Nossa, como me veio muito forte isso, tá? Faz sentido, porque eu, né, desde o começo da live, me vinha muito, né, a questão de repetição no ciclo familiar, né? Então, se um pai e uma mãe tem, o filho também tem que ter, né? E muitas vezes o que acontece? Se manifesta antes no filho do que nos pais, né? E depois aparecem nos pais. E o que acontece, né? A partir do momento que você se corrige, né? Você corrige, então, se você tem filhos, isso vai corrigindo no sistema, né? Todo após você, não o inverso, tá? Então, se eu tenho filha, neta, bisneta, então isso acaba corrigindo para as próximas gerações. A partir do momento que você olha para você, você não corrige só você, né? Você corrige o sistema posterior a você. Então, daqui a pouco, né, você está eximindo a sua neta, seu bisneto, né, de ter algo. Muitas vezes é até uma sobrinha também pode ocasionar, né? Então, Aí é o que eles tratam daí que é hereditário. Mas não é que é hereditário. Alguém precisa olhar alguém precisa olhar para tudo isso. isso. Isso, então é importante sim, né? Porque muitas vezes teve uma situação lá
sei lá, da minha tia, né, que ela viveu, e eu acabo repetindo, né? Como eu já olhei para algumas situações no meu sistema familiar que ocorreu, eu estava repetindo algumas situações, né? Nesse E momento, a liberação. Ó. Nessas falas que nós vamos trazendo, já começa a liberação. já começa a liberação. Se tem alguém assistindo que se fizer sentido para vocês, né? Isso corrige de certa forma, né? Quem tiver Começa a te trazer. dúvidas e quiser fazer pergunta, aqui do lado adicione o comentário, tem uma caixa de diálogo com pontos de interrogação. Se vocês comentarem ali, após o fechamento da live, que está salvada, essas perguntas vêm para nós. Uhum. Então, o que comentar aqui, no adicione o comentário, fica aqui, nós não levamos para depois, né? E aí a gente pode fazer as perguntas, vocês podem fazer as perguntas e nós vamos respondendo ao longo do dia. E é importante falar, né, para o pessoal que está entrando, a gente faz atendimentos online, pessoal, para todo o Brasil, tá? Não tenham receio, não critiquem, não julguem, né? Evitem isso, porque aí vem mais uma questão do julgamento, tá? Eu vejo muito nos meus clientes, né? Às vezes, né, criticam muito, julgam muito. Ai, online não vai funcionar, online, né? Funciona, pessoal. Funciona e muitas vezes para nós, né, que a gente acaba tendo percepções, funciona mais ainda, tá? Então, teve um atendimento, eu lembrei agora, me veio um atendimento, né, que eu fiz e a pessoa me disse assim, nossa, como é que apareceu isso, né? Se eu já olhei tanto, né, já fui para psicólogo durante muito tempo, né, por causa disso. E a gente mal se conhecia, né? E eu disse, não adianta, é o que apareceu, é o que está querendo se mostrar, né? É esse o fato, não adianta, né? Tem algo para olhar ainda, né? Por trás. Então, a partir do momento que tu olha para isso com amor, corrige, né? Vai vir um novo sentimento, vai vir, né? Muitas vezes existe uma situação lá do passado que só queria ser vista, né? Olhada. Incluídos, né? Incluídos. Os excluídos querem ser incluídos. Isso. E há muito caso de autoexclusão. Eu me excluo. Eu não quero me relacionar, eu não quero estar no círculo familiar, não quero estar no meio social, né? Eu prefiro me Existem muitos excluídos querendo serem vistos. O cachorro não tá coando por nada, pessoal. Existe algo por trás, tá? Então, muitos excluídos querendo serem vistos. Muitos. Muitos excluídos. Muitos excluídos querendo serem vistos hoje. E vocês devem perguntar assim, por que ela trouxe essa percepção de alguém quando amamentava? Então, minha mama direita começou a coçar muito. Não coça à toa, nosso corpo não coça. Às vezes a Dani está falando alguma coisa e eu estou me coçando aqui, por quê? Há uma liberação. O sistema está acolhendo, né? Porque não é só o meu sistema, não é só o da Dani, é de vocês também. Nós, como constelador, a percepção vem do corpo. Uhum. No sentir, na emoção que gera, né? Então, a partir do momento que nós olhamos com amor para tudo isso, há uma solução, né? E o amor se faz presente. E eu me veio muito agora, né? Tudo que nós fazemos. Eu me veio muito agora alguém lá no passado que quis falar algo para alguém, né? E não conseguiu. Então, muitas vezes até câncer na garganta, né? Então, às vezes, né? Tipo, quando tu olha para isso, né? Tu vê, tu precisa saber o que aquela pessoa queria falar para alguém? Não, tu não precisa saber, né? A gente não precisa saber, né? Mas muitas vezes aquele sentimento, né? Aquela pessoa gostaria de ser vista, ser percebida, né? Gostaria que houver, né? Existe uma necessidade do sistema entender que houve uma dor, que houve a necessidade, o desejo, né, de falar algo, né? E para mim veio para mim agora, né? Um segredo. Alguém vem, me conta um segredo. Eu não posso passar adiante, né? Porque eu me comprometo com a pessoa.
Mas ali é descendentes que precisavam saber a verdade e ninguém fica sabendo, porque eu sou comadre da mãe desses descendentes e eu não posso falar. E daí o que? Ocasionou câncer de garganta, né? Bom dia, Lucimari. Bom dia. A questão do segredo hoje se manifestou muito, né? Quer responder, Elaine? Pode responder. Na verdade, quando a pessoa se auto-exclui, você olha para a situação, a responsabilidade é da outra pessoa. Não tem como você mexer nela. Você pode fazer movimentos, né, dentro de uma relação, de uma constelação, né? Se ele é alguém ligado próximo, mas você vai constelar o relacionamento. Ou trazer essa pessoa para ser constelado. É o mais correto. Porque por que está se auto-excluindo? Talvez eu me auto-exclua da família, mas eu me incluo na sociedade. Eu não quero ter ela. O que aconteceu lá no passado, na ancestralidade, com os meus familiares? Eu matei eles? Eles me mataram? Há muitas dinâmicas por trás. A partir do momento que eu tenho um filho, né? Ele não fica em casa, por exemplo. Isso acontece de verdade, né? O que aconteceu lá no passado? Mas olha, eu movimento tanto que meu esposo veio dizer algo muito positivo essa semana. Me emociona, porque ele não queria trabalhar com o pai, parente só incomoda, mas quem ajuda é o pai. E o parente que ele iria trabalhar com o pai, né? Ele falou, pai, será que há a possibilidade de nós trabalharmos novamente em equipe? Então, o filho volta ao pai, é onde ele vai ganhar força. E isso me emociona muito, porque é um trabalho diário, é um trabalho de mesa, é um trabalho de constelação, e não é uma. Foram 7 dias que eu trabalhei a mesa para ele, foram várias situações assim, trabalhando. E olha que a mesa nem era só para ele, era uma mesa coletiva. E depois de uma semana já veio algo muito positivo, porque isso foi. Então a minha internet que tá ruim. Ela disse que não tá aparecendo. Tá tudo bem, não tá aparecendo. Existe algo. Assim. Se não e eu acolho, tá aparecendo, eu tô dando voz para os excluídos, né? Os excluídos. Alguém que não foi visto lá no passado. E eu me venho muito de trazer uma... deixa eu só complementar ali, né? Os atendimentos são individuais, né? A gente não pode chegar e dizer assim, vou constelar, né, meu marido, meu filho. A gente pode trazer as situações, né? Que daqui a pouco... O desconforto gerado, né? O desconforto de uma situação, né? De algo assim. E aí pode trazer para constelação, mas tipo, né? A gente só constela a pessoa, né? Nada é por acaso. Nada mais tem voz, já é bom, né? Já é algo importante, não tem problema. Ela tem voz, tá? Então, provavelmente, né, as pessoas que estão assistindo. É um antepassado, né? Que deseja ser visto, né? Algo tem ali para ser visto. Ou alguém lá, uma situação que no passado não foi vista, tá? Nada é por acaso, tá, pessoal? Se a nossa internet hoje tá com problema, se a Elaine não está conseguindo ser vista, é por algo que está ocorrendo que precisa ser visto, tá? Então, nada é por acaso, pessoal. Não, né, não pensem, a live delas não deu para ver, por isso, por aquilo, aquele outro. Não. Vocês vão conseguir ver, né? E se tem tudo isso por trás, tem uma razão, tá? Tem uma razão. Isso ela está representando todos os excluídos. Pode ser, né, de alguém que esteja assistindo agora ou de alguém que vai assistir depois, tá? Eu me veio muito de trazer uma carta, tá? Sistêmica. Na realidade, ela é utilizada, são falas para crianças, tá? Então, não sei o porquê, talvez vai fazer sentido para alguém. A Elaine acabou trazendo ali da criança, né? Que enquanto estava sendo amamentada, ouviu algo dos pais, então talvez tenha algo aqui correlacionado, né, a essa mesma pessoa. Então, eu vou trazer a fala. Elaine, debaixo, de cima do meio. Debaixo. Debaixo tá sem. Então, tá. Muito bem. E na realidade vieram duas, tá?
Tá tudo Então, certo. vamos lá. Então são duas. Uma até caiu aqui. A primeira, então, né? Gêmeos. É, Gêmeos ficou só um. vou Nossa, ler, dividiu então. toda. Uhum. O que acontece entre o pai e a mamãe, a gente resolve, não se intrometa. Tem tudo a ver com o que a Elaine falou. Tudo a ver. Nada é por acaso, pessoal. Então, assim, né? O que aconteceu entre o papai e a mamãe, a gente resolve, não se intrometa, né? Então, assim, aquela criança que lá no passado viu algo do papai e da mamãe, deixa com eles, né? Isso não tem a ver com você, né? Eles são grandes, eles resolvem, tá? E a outra, seu papai e sua mamãe, tem um lugar no meu coração, tá? Então, como é importante acolher os excluídos, acolher, né, tudo como ocorreu, da forma como foi. Entender que o papai e a mamãe têm um lugar no coração. Se existe alguém ali que está brigado com pai e mãe, me veio muito, né? Entender que tem um lugar no coração, a gente é feito, né? 50% mãe, 50% pai. Quando a gente está brigado com eles, isso ocorre muitas disfunções. Vai principalmente na questão financeira, ocorrem muitas disfunções. Ó, quando você falou da criança, me arrepiou e o braço esquerdo, né? Então, tá correlacionado ali o sistema materno, provavelmente, né? Meu olho esquerdo lacrimeja e o que coçava, o que foi nutrido era o menino. A menina não ficou, né? Os gêmeos. Agora tá apareceu, Elaine. Apareceu. Foi corrigido. Foi corrigido. E pra você, Dani, eu tava aparecendo? Não, tu tava aparecendo toda desfocada. E eu antes eu tinha, né, o sentimento, né, alguém, né, ali no sistema familiar precisava contar um segredo, mas, tipo, como a gente já falou no segredo e tal, enfim, eu deixei, né, tipo, e era no sistema familiar materno, né, então agora ela trouxe também, né, que era da mãe, né, sistema familiar da mãe, então, tipo, tá tudo interligado, nada acontece por acaso, né, então as correções estão sendo feitas. Elaine, Porque provavelmente, por exemplo, nasceram dois, né? E antigamente não se falava que morreu alguém no parto, não ficavam mexendo no luto, não traziam para a superfície, né? duas E quando eu cartas. não trago, e quando eu não trago, há uma exclusão. E quando se exclui aquele bebê, né? Esses são os seus pais. Como que é ali para os seus pais? Os seus pais são os pais certos, deixa com eles. Porque provavelmente ele veio para ancorar o outro gêmeo, né? E a partir do momento que ele também não se sentia pertencente à família, ele não ficou. Tipo, isso aqui resolve entre vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Uhum. Elaine, a nossa live tá maravilhosa. Eu ficaria toda manhã aqui. Nossa, quanto assunto a gente teria para falar, né? Meu Sim. Deus do céu, muito assunto. E o nosso tempo está se encerrando, né? Eu vou trazer mais uma frase positiva para vocês. Vai lá, traz. É seguro para mim viver. A vida sempre me dará tudo do que preciso. Eu assimilo e absorvo tudo o que preciso saber e liberto-me do passado com alegria. Excelente Gratidão. semana a todos vocês. Gratidão. Que Deus Elaine, abençoe gratidão. cada um. Meu irmão Elaine, amigo esquerdo ficou rígido, o que não foi nutrido, né? Olha só. olha só. Então, Gratidão, pessoal, gratidão a todos que participaram. E até segunda-feira que vem. Nós estaremos aqui com a nossa roda de chimarrão. Prepara teu mate e vem. Pessoal, gratidão a todos que passaram por aqui, a todos que vierem, né? Se tiverem dúvidas, né? Nossos links estão nas nossas bios. Podem mandar no direct, tá? Podem comentar aqui. E mais uma vez eu deixo para vocês, né? Não julguem o sistema online, porque ele funciona muito, 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 muito mesmo. Assim, olha, vocês não têm noção, né? Evitem a parte do julgamento, né?
Evitem a parte da crítica e se permitam corrigir, ter uma nova vida, né? Porque todos nós, né, a gente veio aqui para ser saudável, para ter abundância, para ter prosperidade, para ter o melhor, pra gente usufruir o melhor dessa vida, tá? Então, se permitam corrigir, olhar para isso, né? E vocês vão ver que vocês terão uma nova vida, vai ser uma nova versão de vocês, tá? Então, gratidão a todos que passaram. Elaine, mais uma vez, gratidão, assim, a todo o teu sistema, tá? E uma excelente semana para todos. E na próxima segunda a gente vai estar de volta, tá? E quarta-feira eu tenho a minha live sozinha, tá? Beijo grande para todos. Dani, só deixa eu convidar hoje às 19 horas, eu e a Marli P vamos falar sobre relação com o pai, né? Essa relação com o masculino. Vem pra live às 19 horas no meu Instagram. Um grande beijo.